Hello, sejam todos muito bem-vindos ao Bora Blá por Fê Vargas e Mari Wolfschuk. E hoje estamos aqui com o Fel, que é produtor musical, músico e baterista da Cogumelo Plutão. Seja muito bem-vindo. Seja muito bem-vindo ao Bora Blá. Obrigado. Prazer estar aqui, obrigado pelo convite. Prazer todo nosso, né, Fê? Fel, vamos começar com a perguntinha que eu adoro começar com essa pergunta, né, Mari? Importante. Quem é Fel Rios? Vai me sentir na Xuxa agora. Fel Rios por Fel Rios. Exatamente. Então, cara, eu sou um cara que começou com muita, assim, pouquíssima bagagem, né? Tipo, não tinha pais músicos, né? Eu não tinha uma família musical, digamos assim. Mas ali no meio da família tinha uma ovelha negra, que era o meu tio, Tito, que hoje é tatuador. E na época era um sonhador, louco pra ser músico, pra ter uma banda, pra fazer sucesso. Um cara que nasceu lá nos anos 80. E eu nasci em 89, então a gente quase tinha mais ou menos as mesmas referências, assim. E eu passei a acompanhar a ovelha negra da família, assim, ir nos shows dele e tal. Eu com 13 aninhos, assim, já comecei a frequentar shows de rock. Ele tinha uma banda cover de Guns N' Roses, que foi a minha paixão legal. da adolescência, né? Graças a ele, óbvio, porque eu queria ser o meu tio, né? Uhum. Então foi a minha influência familiar, digamos assim. E tu já começou na bateria ou... Não, eu na verdade, eu não sabia tocar absolutamente nada, porque eu não tinha essa carga familiar de, tipo, de colocar a criança numa aula, Sim. incentivar a ser músico, né? Aprender algum instrumento. Eu não tinha isso. Então, assim, a minha mãe, ela era uma pessoa que ouvia muita música, principalmente música brasileira, mas nunca me deu um instrumento ou algo do tipo. Mas com essa relação com meu tio, que acabou virando, assim, mais amigos do que tio e sobrinho, eu passei a acompanhar a vida dele, esse sonho dele, assim, ver como é que era, tocar um violão, aprender uns acordes com ele, assim, né? Coisas simples, pra criança mesmo. Até que um dia ele me ensinou uma música do Guns, e aquilo ali abriu minha mente, né? Tipo, eu quero ser esse cara, né? Só que meu tio cantava e eu não tinha nenhum talento pra cantar, assim, né? Então, eu, vou tocar um violão, então, né? Vou tocar um violão, aprendi uns acordes ali, fui pra escola, mostrar pros meus amigos, já tinha alguns amigos que tocavam também violão. Sim. Aquela coisa realmente de colégio. De colégio anos 90, sabe? Uhum. Que eu sinto muita falta hoje, assim, quando eu vejo as escolas, assim, de ter um grêmio estudantil, de ter... É que hoje é celular, hoje é tudo game, outras coisas, A gente não né? tinha, No né? meio digital. A gente realmente não tinha celular, não tinha mesmo, não tinha nem o do joguinho da cobrinha, o 5125 Sim. famoso, né, na Nokia. Não tinha nem isso ainda, né? Então, recreio, intervalo de escola, era todo mundo se juntar em volta do cara que sabia tocar violão. E eu comecei a ser o cara que sabia tocar violão também. Então eu acabei ficando amigo desses legal, caras, sim. assim. Então a gente se reunia na aula, pós-aula, intervalo de aula, e falava de música, né? O tempo inteiro. E ali abriu minha mente, assim. Ali eu me apaixonei por isso. E mais do que isso, eu nem percebi, hoje eu sei, mas na época eu não percebi, mas lá naquela época eu comecei a trabalhar como produtor, porque, no caso, produtor de eventos. Sim. Porque essa história de grêmio estudantil, que existia muito nessa época, que era muito incentivado pelas escolas, tu começa a ter que promover eventos dentro da escola. E ali eu me encontrei, assim, né? Trazer shows... vamos fazer um intervalo com uma rádio famosa, né? Na época tinha umas brincadeiras da Atlântida, que era o intervalo Sim. Atlântida na escola. Eles levavam uma banda que era muito famosa na legal. época. Na época tinha o estouro da comunidade Jiu-Jitsu, por exemplo, Ultraman. Bandas que pra gente era tipo, meu Deus do céu, né? Os caras são muito famosos, os caras estão na TV. E daí eles apareciam na escola. E isso pra mim era o ápice, assim. Eu achava aquilo demais. Então... acabei me apaixonando pelo negócio da música, assim, antes de ser músico. Né? E daí, óbvio, né? Conforme tu vai tocando, tu começa a se inscrever em festivais de escola, porque naquela época era muito comum. Festivais de talentos, aquela coisa, né, bem infantil e bem ingênua, assim, né? De cara, vou ganhar o festival de talentos, vou ter destaque na minha escola, né?
todo mundo vai olhar pra mim, vou ser famoso na escola, aquela coisa de criança Sim. mesmo, pré-adolescente, né? Ser o popular, não sei se nas escolas Tem, tem, acho tem que os tem. populares. Um grupinho Deve mais... ter, né? De uma maneira diferente, mas deve ter Tem, ainda. acho que tem sim. Quem tem o último celular, deve ser isso. É, Na minha o época, cara do iPhone 16. Esse é popular. tinha muito isso, tinha muito isso. Nossa. E daí rolou a loucura de criança, aquela coisa dos pré-adolescente corajoso, né? De chegar um dia no intervalo e falar, vamos montar uma banda? Vamos. Tá, mas o que cada um vai tocar? Sim. Pô, 2 sabem tocar um violão mal e porcamente e os outros não sabiam nada, assim, sabe? Sim. Mas eu vou tocar bateria, eu vou tocar baixo, eu vou ser vocal. E daí formamos lá uma banda cover de Guns N' Roses, porque eu queria, obviamente, imitar Sim. meu tio. E daí ali comecei, né? Com 14 anos, 13, 14 anos ali, a ter uma banda cover. E ali que surgiu o Sim. Fel, né? No caso, que é Felipe, e acabou surgindo o Fel por apelidos. Ai, Fel, eu ia te fazer essa pergunta, boa. Fel. Ai, que legal. Fel foi na verdade, um bullying. Que não existia Não, bullying, era né? bullying. É que não tinha nome, mas já era. Não existia bullying, mas foi um bullying, Fel. Era Felipe, meu nome, Felipe Rios. Tinha 2 Filipes na sala de aula, o Felipe Rosa e o Felipe Rios. E daí tinha uma namoradinha de adolescência, assim, que se chamava Laura. E daí um belo dia ela quis fazer uma homenagem pra mim no quadro, né? No intervalo, e daí ela botou F-E-L, um coração, blá, blá. Ai, E daí todo mundo entrou na sala de aula depois do intervalo e viu aquilo enorme no quadro. E daí, obviamente, crianças de 13, 14 anos, Sobrou pra ti. pronto, virou um né? bullying, né? Virou tipo, né? Era uma tiração com a minha cara de que aquela guria tava apaixonada por mim e fez aquela declaração. Que vergonha que tu passou, né? Coisa de Mas criança. também né? não ficou tão ofendido, porque ficou Fel e ficou, né? E- Porque hoje em dia já ia. o Não, buraco mais hoje embaixo, em dia. É outra época, né? Isso nós estamos falando de 99, E hoje 2000. em dia o bullying não é mais nem às vezes no presencial, é mais Nas redes, na internet, né? Muito mais, eu digo, digamos Aham. que muito mais, assim, né? Aham. Tu acha que pro início da carreira de músico, o celular, a tecnologia ajuda ou atrapalha? Eu vou te dizer que acho que atrapalha. Atrapalha no sentido da pressão que tu tem, não só na música, mas em qualquer coisa que tu começa hoje em dia, Uhum. com a palavra, ao meu ver, comparação, sabe? Hum. Porque tudo tu começa a te comparar com os outros. E eu sofro, assim, há anos já, com depressão, com ansiedade, com pânico. Porque o mercado que eu trabalho é um mercado muito competitivo, muito julgador. Tu acha E que é difícil entrar no É mercado? muito difícil. E a pressão é muito grande pra quem tá nos bastidores, assim. É pressão que eu digo, assim, de tu ter que entregar resultado pra quem trabalha contigo. Uhum. Eu, como produtor artístico, que tem que É que tu trabalha com quantas bandas? Eu trabalho hoje com cerca de... Diretamente, né? Com cerca de 22 bandas. Caramba. Mano. Diretamente, né? E, É muita carreira de... né, e hoje a gente tem distribuído... Estamos chegando em 950 fonogramas, né? Então são 950 músicas para gerenciar, né? Então a pressão é muito grande porque todo mundo quer resultado. E por mais que tu não seja um cara do tipo coach que te promete mundos e fundos, e eu não sou, nunca me coloquei nesse papel de mentor, o cara que Ótimo. sabe a manha, Sim. né, que vai te dar a morta de como fazer. Nunca me coloquei nesse lugar porque eu acho que esse lugar não existe, principalmente no nosso mercado, não existe matemática certa, mas mesmo assim, as pessoas sempre contam com o resultado quando elas fecham alguma negociação com uma marca, né? No caso, a minha é a Holiday, né? Sim. Independente se for em relação a eventos, em social media, vídeos, clipes, né? Ou distribuição de fonograma, o gerenciamento de direitos autorais, que é uma coisa super séria, né? Que envolve dinheiro, que envolve praticamente como é que se diz? A herança do músico é o direito autoral, né? É como se fosse, sei lá, um cara que tem uma construtora, ele vai deixar para os filhos 5 casas, 6 casas, imóveis, aluguéis, né? O músico, ele vai deixar fonogramas.
Nossa, que louco. Nunca Eu tinha nem parado. tinha noção disso. Então é a herança dele. Então é muito sério. Se não for bem cuidado isso, tu pode acabar com uma herança de uma galera, entendeu? Sim. Tá, e questão de talento. Hoje em dia, não sei a tua opinião sobre isso, o talento. A gente vê muita gente falando, essa pessoa nem tem talento, mas tá fazendo o maior sucesso. Exatamente. Ou olha aquela lá, faz muito talento. Não, e até mexer, assim, a pessoa às vezes não canta absolutamente nada e tem como mexer na voz, Com enfim, certeza. né? E a gente vê muita gente boa que tem talento e que não tem Que não, reconhecimento. tu acha que tu acha? Por que acontece isso? Daí a gente volta pra tua pergunta do celular, né? Porque o Redes celular, sociais. representando a tecnologia, né? Ela trouxe muita coisa boa, que facilita a vida de quem realmente tá no game pra valer, que ama aquilo ali. E, pô, antes era muito trabalhoso pro cara conseguir gravar um disco, por exemplo, né? E hoje, pô, tu tendo um talento, tu consegue gravar até sozinho, fazer tudo sozinho, Sim. né? Então, nesse ponto, Bah, não pô, sabia. lindo demais, né? Tu ter a tecnologia a teu favor. Mas, tipo, Mas, com a qualidade da Tem que afinação, ser consegue tudo. eu digo assim, tem os dois casos. O cara Sim. tem o talento, ele canta bem, ele toca bem, ele vai pro quarto dele, ele grava um disco. Tá. Agora, o cara que canta mal, que não tem talento, ele também vai pro quarto e grava um disco. Daí sai cada coisa. Aí tá, antigamente ele não ia conseguir. E eu acho que tem a ver também com. Tem gente que é artista, só música, só quer gravar o seu disco e é isso. E hoje em dia as pessoas, todo mundo é meio influencer, né? Isso. E aí tu vai da tua Ou influência tenta ali pra ser, né? conseguir. Porque tem gente que não tem talento. Também pra isso. não. Eu não Assim, tenho. ó, a pessoa tem talento pra ser né, influencer. Não tem canta talento bem. e às vezes nem canta bem, mas como ele falou, vai lá, grava a música dele, faz as coisinhas ali e tá legal. Faz o maior sucesso. É. Entendeu? O pessoal gosta e Vai pro bem e vai pro mal, como Exatamente. tudo. Infelizmente, assim, né? não tem uma matemática, como tu disse, né? Não tem uma matemática. Exato, por isso que eu sou tão contra mentorias e não sei, sabe, essas coisas assim. Claro que tu pode ser um cara que de repente vende a tua experiência, a tua expertise no sentido de tipo, os caminhos são esses, assim. Mas agora tu afirmar que esses caminhos vão dar certo, daí tu tá mentindo. Sim. E qual é, pra quem é totalmente leigo, eu sou muito mais leiga que a Fê, porque a Fê é a esposa de um músico, né? Mas qual é o papel do produtor? Depende Não de qual consigo produtor. entender, né? Existem, Pra quem é leigo. existem vários tipos de produção, né? Tá. O produtor artístico, no caso, Eu tenho papel. eu sou um produtor artístico do meu selo, né? Que faz parte de um grupo que se chama Innovate Music, tá? Que é uma gravadora. Essa gravadora, ela tem vários selos dentro dela. Tem o selo de funk, tem selo de sertanejo, tem selo de música tradicionalista. E o meu selo é o selo de rock da Innovate Music. Eu sou produtor artístico desse selo, que engloba uma quantidade de bandas, né? Nessas bandas, eu cuido da carreira artística deles, do gerenciamento da vida deles. O que eles vão fazer, como eles vão se portar, o que eles vão vestir, como eles vão se comunicar, qual é o público deles, né? Esse é o produtor artístico, o cara que vai pegar a banda e vai falar, bom, assim, o estudo que a gente está fazendo com vocês, a gente definiu que o público de vocês é um público adolescente, por exemplo. Então vocês não podem chegar num show com barba branca, sabe, com vestimentas Sim. dos anos 90, 80. Não, Tem que vocês, estar atualizado. vocês têm que se comunicar, porque a gente está vendo aqui os resultados de vocês e o público que vocês estão atingindo é esse. Vocês têm que se comunicar com eles, né? E, obviamente, quem se porta assim não vai conseguir se comunicar com o adolescente, mas eu só dei um exemplo qualquer aqui. Tá? Então esse é o produtor artístico, o cara que vai realmente cuidar do gerenciamento artístico daquele... Shows também é contigo, tudo. Shows também, que é o booking, né, que a gente chama, né? Produtor musical. O produtor musical é o cara que vai pra dentro do estúdio com a banda e pode ser o produtor artístico também. Não tem problema. Eu já fiz trabalhos de produção musical. Eu não sou efetivamente um produtor musical, só trabalho dentro do estúdio. Não. A minha expertise é ser produtor artístico. Essa é minha especialidade, assim, dentro do meu selo. Mas eu já fiz alguns trabalhos que eu tenho muito orgulho de ter feito como produtor musical, assim, de entrar no estúdio realmente e pensar só em música. Qual Eu ia trabalho? Já fiquei perguntar. curiosa. O último, assim, que a gente lançou, que eu participei da produção musical junto com o Veco Marques, que é um grande talento do Nenhum de Nós, né?
guitarrista excelente do Nenhum de Nós, foi o disco do Fabrício Beck, Banda Alabama, que é o vocalista da Vera Louca. Sou muito fã. Eu e meu namorado, a gente ama a Vera Louca. A Vera Louca é demais. Tava ouvindo hoje de manhã com meu filho, gravei uns vídeos, meu filho dançando borracha e louco enquanto comia. Muito bom. Comendo uma massa com queijo Ele e tem dançando borracha e louco. 1 ano e... 1 ano e 7 meses, o Theo. Ele é bem... Tu acha que ele vai seguir esse caminho? Tomara que não. Eu não quero isso pra ele. Tu não quer eu acho que é bom até a gente pegar esse gancho, né? Tu acha que é muito perrengue? O que que... É muita pressão. Como eu disse, assim, eu adquiri alguns problemas, assim, ao longo da vida com isso. Por essa comparação, por expectativa, por pressão, sabe? O cara ter que tomar remédio pra ansiedade, o cara entrar em pânico. Eu tive épocas da minha vida, assim, de realmente não conseguir levantar da cama, assim, sabe? E foi bem punk, assim, passei uns 6 meses da minha vida mal, bem mal. E daí tu acaba misturando isso com relacionamento, né, com a tua família, tu se afasta, se afasta das pessoas. Eu me afastei muito da minha família, de meio que ser assim, auto se denominar a ovelha negra da parada, e tipo, que a galera julga que o teu trampo não é um trampo de verdade, né? Mas também que, acho que a gente pode falar por nós aqui, a gente é de uma época que tu era obrigado a se formar em alguma coisa. Que hoje em dia as coisas estão mudando um pouco. Hoje em dia é bem diferente, tá mas aos meus 19 anos eu larguei a faculdade de Direito, que eu tava no 4º semestre, pra ir morar em São Paulo com a minha banda. Se tu tivesse no Direito, tu também teria ansiedade, pânico. Né, amor? Meu namorado, ele é advogado mas eu tô falando isso do direito, enfim, da música, mas todas as profissões têm uma questão de exogênica, né? Seu ônus e bônus. Mas eu acho que quando envolve muito pai, mãe, família, que aquela pressão, assim, que quer, filho, enfim, a gente fica... Eu também não fiz faculdade, assim, eu queria muito, assim, na época, preciso dar um orgulho pros meus pais. Meus pais nunca me meteram essa pressão, mas ao mesmo tempo tinha aquela pressãozinha do tipo, mas pensa, filho, tem que ser alguém na vida. Tipo, meus pais... eu sou alguém, sabe? Tanto que quando eu me formei, eu parei na frente de todo o público e fiz assim com o diploma, fiz assim, é pra ti, pro meu pai eu fiz o diploma, porque o sonho da vida dele era que eu me formasse, que eu tivesse a minha formação, né? E em nenhum momento ele disse, tu vai pro direito, tu vai pra psicologia, tu vai pra medicina, não. Nenhum dos caminhos. Hoje em dia ninguém faz e uma coisa, me formei em né? psicologia e o maior orgulho dele é dizer que ele tem uma filha psicóloga. Eu falo que eu sou influencer. Eu sou influencer. Daí ele vem assim, é psicóloga. Eu sou formado em administração hoje, mas me formei meramente para me formar. Eu exerço minha profissão, amo minha profissão, né? Mas assim, eu utilizo a minha formação, assim, com certeza. Né, com a minha empresa, enfim, questão de CNPJ, contabilidade, organização dos bastidores da empresa. Né? Ajuda. Com certeza. Mas eu fiz direito 4 semestres da Unicinos e larguei a faculdade, tranquei a faculdade, que não era paga pelos meus pais. Meus pais não tinham condição de pagar a faculdade pra mim. Uma tia minha, que é juíza, quis bancar. Mas daí o que acontece? Eu tinha 19 anos. Eu tinha começado profissionalmente na música com 17, assim, profissional. De realmente, assim, lançar uma demo bem feita. Um clipe bem feito, né? Entender o game, assim, de uma forma mais madura. Antes era... gente na escola brincando e tal, querendo tocar violão para as guriazinhas do recreio. Sim. Mas depois dessa parte profissional, aquilo ali me deu uma satisfação que eu jamais tive com qualquer outra coisa, assim, né? Qualquer outra coisa. Então eu tive a oportunidade de ir para São Paulo com um contrato de fazer alguns shows que a gente nunca tinha feito. Eu ia te fazer essa pergunta, que é pra São Paulo com banda. Com banda já pra morar, né? Que legal. A gente lançou um clipe na época, nós gravamos com o Luciano Vargas no Estúdio K30, uma demo de 2 músicas. A gente nunca tinha feito nada tão profissional na vida. Lançamos essa demo, na época a minha banda era Delitos, né? E a gente lançou no Trama Virtual, que era tipo o Spotify de hoje. O Palco MP3, que era tipo o Deezer de hoje, né? E as redes sociais eram Fotolog,
e Orkut. Orkut tava começando. MSN. MSN. As divulgações eram muito feitas pelo MSN, assim. Depois surgiu o MySpace e tal. Ai, que loucura. Então, assim, e o YouTube era uma novidade, assim, uma novidade... Tava começando. Tava começando a bombar no Brasil, assim. Não tinham muitos vídeos de qualidade no YouTube. Mas a galera tava meio pirando no esquema de ter uma rede social de vídeos ali, né? E a gente pensou, bom, agora que a gente tem 2 músicas bem gravadas, vamos pensar num trabalho de imagem, né? A gente tinha uma pira muito forte com bandas que eram teatrais, assim, 30 Seconds to Mars, My Chemical Romance, Dashboard Confessional, bandas que tinham uma preocupação com fazer quase que filmes das músicas, né? E produções de Hollywood, assim, né? Coisa realmente muito, pra aquela época, muito grande, acima do que o Brasil tinha disponível. E a gente teve não sei se é sorte, o que é, enfim, mas teve uma coincidência que o produtor da Reação em Cadeia, na época, que era uma banda que estava muito bem no mercado, acabou nos conhecendo. O meu irmão se casou com a irmã do vocalista da Reação em Cadeia. E a gente acabou se aproximando, assim, como família. E algum dia, não sei quem, botou o nosso disco a tocar na van deles. Nossa demo, né? E daí os caras, legal essa banda e tal. E o produtor ouviu. E daí o produtor nos chamou e falou, quero conversar com vocês e tal. Gostei da banda, acho que vocês têm um potencial bacana. Acho que vocês têm que ter um clipe. Acho que a música... O Impossível, que era uma das músicas da demo, tem muita relevância, assim, pra ter um clipe, pra fazer uma história bacana. E eu tenho um cara que fez um clipe da Reação em Cadeia, que tá voltando dos Estados Unidos, com uma câmera chamada 5D, que não existia no Brasil. Sim. Full HD, né, no caso. As lentes Full HD não existia no Brasil. Os clipes da MTV era tudo HD pra baixo, assim, era tudo tosqueira, né? E daí ele chamou esse cara... E o cara topou, assim, de fazer um clipe que custaria, sei lá, 10 mil reais, fazer por 5, assim. Tipo, dizendo pro cara, minha banda tem potencial, a gente pode ir longe com esse clipe e tal. MTV, na época a MTV era tipo, né, a Globo pra gente, né. Então, fizemos o clipe, ele ainda conseguiu trazer um outro amigo que estava nos Estados Unidos com outra 5D. Então, tipo, a gente tava com as 2 únicas 5D do Brasil no nosso estúdio, assim, sabe? Loucura. E daí a gente fez um clipe em Full HD em 2008. Não existia isso no Brasil. Sabe escolher, mas não vai mais me fazer sofrer. Hoje é o dia. E com preocupação com o que ia vestir, preocupação em roteiro, coisas assim, de realmente fazer uma maquiagem bacana, uma parada bem referencial ao que a gente tava vendo na gringa, assim. E o clipe até hoje ele é super atualizado, assim. Se tu vai olhar o clipe hoje, ele não perde nada pra nenhum, assim, sabe? Ele realmente tem uma qualidade que até hoje, assim, compete. E naquela época ele era muito acima de qualquer coisa, assim. Qualquer banda que tivesse já um retorno de público e tal, bandas famosas, não tinham aquele material. E graças a esse clipe a gente chamou atenção. Em 24 horas a gente fez 150 mil views no YouTube. Viralizou no YouTube, porque para aquela época 150 mil views seria como se hoje a gente em 24 horas fizesse 1 milhão com esse podcast aqui. Foi mais ou menos isso. Oremos, Vamos profetizar. Pra aquela época era muita coisa. Então, assim, em 2, 3 dias depois o telefone começou a tocar. Ai, que legal. Daí a gente começou a receber cachê. Era um bagulho... Nossa, vão nos pagar pra gente tocar em São Paulo. Tipo, eu nunca vou me esquecer. No nosso primeiro show, a gente ganhou R$1.800, passagem de avião e hotel. E a gente pensou, a gente vai ficar rico. É que naquela época, 1.800 era... Hoje em dia, 1.800... Não faz nada. Não faz mas tem que ser no mínimo 1.800 pra cada um. Exatamente. Naquela época lá, tu ganha R$1.800, mais hotel, mais passagem de avião pra São Paulo, pra te tocar. Uma banda de quantos? 4 pessoas.
Eu tinha daí nosso produtor, né? Que era nosso e tu, amigo. na época, era guitarrista, baterista? Baterista. Na época, já era baterista. Eu fui guitarrista só na adolescência de banda cover mesmo. Quando eu entrei na Delitos, eu já tava como baterista. Que foi, na verdade, eu virei baterista nessa minha primeira banda de escola, porque o baterista foi morar em São Paulo com a família, E não aí tinha tu- quem tocasse bateria, e eu era o melhor amigo dele, então eu tava sempre na casa dele, brincando com baqueta, a gente olhava os DVDs do Queen, do Guns, e ficava tocando no sofá com a baqueta, assim, e eu Sim. tinha uma noçãozinha, assim, do que ele fazia, ficava olhando ele fazer, as aulas dele e tal. Que loucura, Eu meio né? que imitava ele ali. Talento, isso se chama É, talento. talento, Eu acho que não quando adianta, tu tem tu talento, descobre, é. tu faz. E daí, tipo, acabou que a Delitos chegou em São Paulo, fez um show, a pessoa que contratou o show, depois do show falou, vocês precisam morar aqui. Uhum. E daí a gente, tá, mas como é que a gente vai morar em São Paulo, né, cara? Eu tenho 19 anos, eu ganho R$600 por mês como estagiário de uma juíza na vara civil. Eu faço faculdade, os guri na época nem trabalhavam, sabe? Tipo, era tudo realmente adolescente vagabundo, assim, sabe? Só pensava em música. E como é que a gente vai fazer isso, né, cara? Não tem como. E daí essa produtora aí do show falou pra gente, não, eu tenho um apartamento aqui. O Rafa sabe como é que funciona essas coisas. É o meu marido, o Rafa é o meu marido. Eu tenho um apartamento aqui do meu ex-marido que foi pra Europa e tá livre, na Zona Leste e tal, não sei o quê. E vocês podem ficar nesse apartamento, né? Nossa, meu Deus, nós vamos ganhar um apartamento. Daí, tipo, porra, 19 anos, vou ganhar um apartamento. Eu acho que mas... vocês moraram em São Paulo na mesma época, tu e o Rafa, né? Ele foi um pouquinho depois, Ele que foi ele depois? tava no Rio. Ele tava no Rio, quando a gente foi pra lá. E a gente, inclusive, falou pra eles, quando a gente foi, vem pra São Paulo, tamo bombando aqui e tal. Ganhamos um AP, tá ligado? Daí chegamos lá e realmente era um apartamento bem bacana, assim. A gente passou 3 meses num apartamento legal na Zona Leste lá, que não é um bairro rico nem nada, mas um condomínio bem digno, assim. Um apartamento pra 4 guri de 19 anos, São né? Paulo, tudo é Cara, caríssimo. É caro, Tinha até PlayStation no apartamento. Ai, então tava tudo certo no guri, né? Pô, 19 guri anos, ficaram, não precisava de mais apartamento. nada. Tinha, Um copo de água em PlayStation já tava bom. tinha arroz, farofa e PlayStation. Deus do livre. Já era e tudo. música, só e música, música. né? E música o dia inteiro ouvindo som, e MSN, divulgando, Orkut, comunidades, spam de depoimento do Orkut, né? E as meninas assim, né? Nossa, daí Fotolog, né? Vamos botar um Fotolog Gold na época, que era ter uma capa tipo um banner bonito, né? Nossa, vamos botar um Fotolog Gold agora, e daí nós vamos poder postar várias fotos por dia, né? Que aquilo era, nossa, postar mais do que uma foto por dia era um negócio muito legal, assim. Eu nem me lembro dessa época, quase. Me lembro da MSN, assim, Orkut. É, o Orkut, primeiro. Mas eu não me Orkut, lembro como é que postava essas O coisas. Fotolog era uma fotinho e um textinho por dia. Daí se tu pagasse Podia postar mais de uma. que era o Fotolog Gold o nome, tu Caramba, eu tive um Fotolog. tamo velho pra caramba. Eu tive um... Eu comecei com... Eu não tive Fotolog. Eu acho que eu tive Eu um sou Fotolog. novinha. Ah, não, eu tive um blog. Eu tive um blog. Blog bombava. Começou com Eu blog. comecei com um blog, eu e uma amiga. Eu tive um blog Mas eu também. desenterrei isso, hein? Eu acho de o quê? 16? Eu tive um blog também. 16 anos, gente. Eu escrevia sobre música também, fazia críticas de Ai, que música pro legal. jornal NH, lá em Novo Hamburgo. Olha. Lá de Novo Hamburgo. Eu morava até os 19 anos, morei em Novo Hamburgo, né? Nasci em Porto Alegre, mas com 6 anos fui pra Novo Hamburgo. E daí eu escrevia pro o Caderno Bar, que era do jornal NH, lá de São Paulo eu escrevia. Eu escrevia num blog e tal, pra críticas sobre lançamentos de música, novidades, bandas novas que estavam surgindo, daí eu botava lá, tipo uma coluna, assim, né? E qualquer dificuldade, assim, tu vê maior no Rio Grande do Sul pra música? Porque tu vê, assim, ó, não adianta falar, Brasil, porque Brasil é muito diferente do Rio Grande do Sul, né? É. Completamente. Porque a gente tem ótimas bandas gaúchas Várias, aqui, né? Maravilhoso. Rock várias. gaúcho, então. Bah. Nossa. Várias. Qual que é o maior? Ele tá maior? tomando uma cervejinha. Ah, da cervejinha da onde? Ó, da Fora da Lei. Fora da Lei. Isso é pra ajudar nesse calor aí, não Nossos tem nada igual. parceiros. Esse Nenhum outro Forno remédio. Alegre. Melhor chopp do Rio Grande do Sul, segundo meu namorado. Muito bom. Não, E o segundo esposo não, da é Fê. muitos prêmios. Eles têm vários Eles têm prêmios. vários prêmios. O Vini é hiper mega fã, o Rafa também. E eu não bebo, né? Não é à toa Mas que vocês estão todo morando do mundo- lado, né, amiga, agora? É, literalmente. Todo mundo que vai no Fora da Lei sai de lá
Amando. Eu não fui ainda, mas vamos lá. Eu não gosto Não. de chopp, mas a gente gosta das Todo comidas, dia né, Fê? 26 desse mês Vai ter show dos o guris? Rafa vai tocar lá. Aham. Vai ter show. Eles estão Vamos precisando de um lá? Tá bateria. todo imagina. mundo convidado, tá todo mundo Baterista, convidado. todo mundo Vamos lá, convidado. vamos lá. Não, e fora a bebida, né? A comida de lá é muito boa. Ai, maravilhoso. Eles têm Atendimento. barriga, eles têm hambúrguer, pizza, atendimento maravilhoso, o espaço é super gostoso também. E agora eu vou morar lá praticamente, né? Porque eu sou vizinha agora do Fora da Lei. Ah, tá. Se Moro mudou, bem né? pertinho. E o meu namorado é apaixonado, então, né? Estaremos lá. Estaremos lá. Continuando, Fel, assim, com... Qual é a maior dificuldade do Rio Grande do Sul? Eu acho que tu não acha é- que tão... Eu acho que não é só do Rio Grande do Sul, é do Brasil num todo, porque o país é do tamanho de um continente. Então, os nossos custos para viajar e fazer uma turnê no Brasil é muito diferente do que uma banda dos Estados Unidos, por Verdade. exemplo. Ou principalmente europeia. A Europa é mais fácil ainda, né? Pra te Pega um transitar, trem, né? tá Pega tudo um trem e certo, tu né? vai do Iapoca ao Chuí deles lá. Né? E o voo interno deles é muito barato. Aqui, é mais barato a gente ir pra Europa daqui do Brasil, daqui de São Paulo, do que tu ir pra Manaus. Do que pra Manaus, É. pra Fortaleza. A gente, pra tocar com a Delitos, demorou 15 anos de carreira pra conseguir chegar a tocar na Bahia, por exemplo. E a gente sempre teve demanda de galera falando, quero vocês na Bahia, eu quero vocês em Pernambuco. Tipo, uns estados que a gente, capaz que a gente vai conseguir chegar lá, entendeu? É muito caro pra ir, sabe? E graças a Deus a gente conseguiu a nossa última turnê antes da banda acabar. Sim. Eu falei pros guris, a gente precisa ir, cara. Precisa fazer um negócio, né, acima do que a gente já fez nesses 15 anos, porque, pô, velho, passar todo esse tempo e não conseguir, né, conhecer essa parte do país, porque a gente conheceu muitos lugares, mas o Nordeste era uma parada que era meio, tipo, um sonho impossível, assim, sabe, pra gente. Sim. Daí eu dei um jeito lá, a gente conseguiu fazer, conseguiu organizar, conseguiu passar em Pernambuco, Bahia, Rio, São Paulo, na última turnê da banda, antes da banda encerrar as atividades em 2018. E vamos falar um pouquinho agora da atualidade. Tu tá como baterista da Cogumelo Plutão. Sim. Tchurururu. A gente Eu dormi. perdi. Bah, essa música Muito é... boa. Essa música marcou, né? Acho que a fase da vida de alguém. Tu Com vê, certeza. essa música foi lançada, eu tinha 12 anos, né? Imagina. Imagina. Que louco agora, né? Tipo, E agora tu é membro E da agora tu banda. é membro da banda. Como é que foi essa junção? Da onde? foi graças a Holiday, na verdade, né? Graças a Holiday, porque quando eu comecei com a Holiday em 2014, eu comecei com um estúdio de ensaio e gravação, e anexado a isso eu tinha um pub para 130 pessoas. Um pub pequenininho, Que legal. estilo pub inglês, assim, Bah, sabe? show. Aquele pub que tu vai no balcão, ele senta no balcão e tal. Uhum. Aquela vibe de não existir garçom, Sim. nem nada disso. E daí, esse pub me proporcionou, em 4 anos, foram 490 e tantos eventos que a gente fez. Nossa! 4 anos. Eu Nossa. trabalhei de domingo a domingo, eu e minha esposa, assim, nesse pub aí por 4 anos, assim. E fizemos. Aí eu abri o leque de contatos Como daqui grande, até. Tipo, a gente trouxe banda de Natal. Nossa! sabe? Uhum. A gente fez todos rock gaúcho. Daí não tinha mais quem trazer. Daí começamos a trazer gente de Santa Catarina. Daí começamos a trazer gente de São Paulo. Daí começamos a trazer gente da Bahia. Daí começamos a trazer gente de Natal. Brasil todo. Daí a coisa acabou. Cogumelo Plutão é da onde? O, Não é Ceará. daqui? o vocalista nasceu em Natal, Ah. né? Ele é de lá, mas ele foi pro Rio de Janeiro muito novo. Uhum. Então Não é daqui, né? ele tem o sotaque carioca, assim. Sim. Ele fala brother. Brother. Vai dar merda, brother. É da merda. É. Aí eu amo o sotaque carioca, eu acho muito bonito. Não que o gaúcho eu não acho bonito, mas o carioca eu acho super estiloso. Ele é carioca, assim. Tu Uhum. vai conversar com ele, ele é carioca, mas ele não nasceu no Rio de E Janeiro. a banda voltou há pouco, A banda recente, né? faz 1 ano e 3 meses.
Nós estamos em março, 1 ano e 3 meses que E a banda tu tá voltou. com eles também há 1 ano e 3 Há 1 meses. ano e 3 meses. Eu Tu tô... que fez eles... Quem fez foi o guitarrista, o Dan. Por conta da Holiday, esses tantos eventos, o Dan acabou ficando meu amigo, porque ele tocou várias vezes lá, ele ensaiava lá, ele gravava, a gente acabou virando amigo de balcão, tomar ceva, né? Sim. A Holiday sempre teve esse negócio, por ter o pub, de as bandas que iam lá começavam a frequentar os shows de lá. Então nosso público era bandas. Eram 130 pessoas, 100 eram músicos. Sim. Sabe? Ah, show. Então, os músicos iam lá ver os outros shows, Ah, que legal. tomar uma cerveja, ensaiar, gravar. Às vezes estava ensaiando e depois, vai ter um evento com a banda lá da Bahia, vamos ficar aí assistir? Eles ficavam, sabe? Então, era meio que, a gente chamava de núcleo cultural, o espaço, né, na época. E o Dan é um desses caras, que a gente acabou ficando amigo. E daí, trocamos ideia, ele me convidou na época que a Delitos acabou, eu tive um bom tempo sem tocar, assim, né, com banda. E ele me convidou, fiz algumas turnês com ele tinha um projeto chamado Outono. Fiz alguns shows como músico contratado, assim. Uhum. E viajei com ele, ficamos amigos. E ele me apresentou o Blanche, que já era um amigo dele desde 2012. E o Dan é muito fã da Cogumelo Plutão. O Dan é aquele cara que eu vi e comprou o primeiro disco, ele tem aquela coisa de saber tudo da Fã banda. mesmo. Ele fãzão. E daí ele acabou conhecendo o Blanche, numa época que o Blanche já não tinha mais a banda e tal. A banda já tinha parado, o Blanche teve um aneurisma, parou por muitos anos ali, compôs muito, depois para outras pessoas, fez músicas assim que marcaram gerações aí pra galera, né? Beijar na Boca, da Cláudia Leite, lá, todos os carnavais todo mundo canta, Beijar na Boca, dele, né? Originalmente ele fez pra banda, mas como não tinha tanto a ver com a banda, ele acabou acabou. cedendo e foi uma explosão no carnaval, acho que 2007, 2008. Essa música é... Uma Vez Mais também, que é uma grande composição dele, que é uma música efetivamente da banda, que tem a cara da banda, que tá no repertório até hoje, que foi trilha sonora da novela Alma Gêmea da Globo também, que até reprisou esses tempos agora na Globo. Então ele compôs muita coisa pra novela, pra outros que artistas. E compôs um monte de coisa pra Cogumelo Plutão e nunca lançou. Ou botava no YouTube ali. E agora vocês vão lançar? Já lançamos 22 músicas em um ano. Cara, 1 ano e 3 meses já foram 22 músicas lançadas. Tem mais um acústico agora que a gente gravou pra vir também. E tem mais um disco de inéditas, que são músicas totalmente feitas do zero, assim, pro final do ano. Então, esse ano ainda vai sair pelo menos aí mais uns 15 fonogramas, Olha assim. só. A gente tá realmente desovando tudo, assim, porque é muita coisa Como é que vocês guardada. estão fazendo isso, tipo, porque eles moram lá ou tá todo mundo morando aqui? Como é O que Blanche tá? mora no Rio. O Dan, volta e meia, trazia ele pra fazer alguma coisa. A gente fez alguns eventos beneficentes no passado. Realmente coisas pra arrecadar fundos pra alguns projetos que o Dan conhecia, apoiava e tal. E ele me chamou pra eu ajudar na organização dessas coisas, que ele sabia que eu fazia os eventos, tinha mais expertise nessa parte e ele queria mais cuidar do musical. E daí ali a gente se conheceu, ele e o Blanche, né? E o Max, que é o baixista, já é um cara que já tocava com o Blanche há muitos anos. Já foi baixista em várias formações que o Blanche montou ao longo da vida dele, né? Pós-aneurisma, ele parou, voltou, ficou um tempo, teve várias formações. E ali, depois de um tempo, ele meio se desgostou da coisa, assim. Foi fazer outras coisas da E vida. vocês estão fazendo shows, A gente turnê? fez ano passado shows em Santa Catarina e Rio Grande do Sul só. Não fomos ainda pra fora, porque 90% da banda mora em Novo Hamburgo, Porto Alegre, Sim. e eu hoje moro em Estância Velha, que é praticamente Novo Hamburgo. Sim. E só o Blanche mora no Rio. Então a estrutura tá toda aqui. Sim. Então a gente pensou, vamos começar aqui. É uma banda que tava 8 anos fora do mercado. Tem que ter o pé no chão hoje pra te não fazer besteira. Então, assim, não dá pra te dar passo maior do que a perna. O mercado é muito competitivo, o Brasil é muito grande, né? A gente conhece, tem mais expertise com o mercado do Rio Grande do Sul. Então, tipo, vamos arrumar a casa, vamos... Gente, mas tá bem legal. A gente tem uma produtora, né, amiga? Que é onde a gente tá gravando agora. Maravilhosa. Uma E das a gente melhores do Rio Grande fez do Sul. uma gravação com vocês lá em Novo Hamburgo. Não foi em Novo Hamburgo? São Leopoldo? São Leopoldo. Em São Leopoldo, a gente gravou 4 músicas deles ali.
Ai, gente, olha só. E uma energia, dá vontade de ficar ali junto, sabe? Sabe quando tu, Sei, tu quer sei. cantar junto, tu quer dançar, mas eu tinha que ser profissional, né? Ali eu Profissional. não Não podia. ser fã, tinha que ser profissional. Aham. Não, foi muito Muito legal a legal. energia. Tá ficando lindo o trabalho, assim. E a gente tá justamente com esse pezinho no chão de tipo, vamos fazer um negócio bem certinho. Porque o Blanche, ele é um ótimo compositor, maravilhoso, músico de estúdio, assim, de entrada no estúdio e já saber o que quer. Ah, vamos fazer tal coisa. Ele é até meio. Tu vê a primeira vez e tu já fica. Pá, esse cara tá tentando mandar em mim, tá ligado? Se tu não tem Mas ele já tem, né? É, que ele- Mas é que ele tem muita experiência, É, né? tipo Então- assim, quando ele explodiu eu tinha 12 anos, né? Então, eu escuto muito ele, mas o legal é que assim, hoje eu consigo ter a certeza de que eu sou uma parte, né, o 25% dos 4 sócios ali da Cogumelo, uma parte ouvida e respeitada por ele, sabe? Então isso deixa a gente muito à vontade pra também falar as coisas e falar, ô Blanche, de 2025, velho. Não é assim, Pensar o negócio. tá ligado? É. Tipo, então, assim, a gente tem umas paradas que a gente pega no pé dele. E esse lance de pegar no pé da maneira que a gente faz é uma pegação de pé mais leve e até engraçada, assim. De realmente um rir da cara do outro mesmo, assim. Tipo, de tirar com a cara do outro. E a zoeira ser uma zoeira quase de quinta série, assim, sabe? E aí, é saudável. Outros guris se juntam, né? É, nessa vibe. Isso é bacana, porque o Blanche já tem mais de 50 anos, e eu tenho 36, o Dan tem 46, o Max tem mais ou menos a minha idade também, 30 e tantos. Então, assim, Eu ia 30 anos. eu não sei exatamente qual é a idade do Max, mas ele deve ter 36 também, que nem eu. Então a gente tem, assim, gerações um pouco diferentes, assim. São, Mas eu acho isso legal até. são quase 3 gerações na mesma banda, assim, né? Então isso dá um choque de vez em quando, assim, né? Ah, com certeza. Mas é legal que a gente leva muito, assim, na vibe de brincadeira mesmo, assim. É quase que um hobby que é levado a sério. Aquele hobby É, que tu... E daí, quer assim, a gente conseguiu dividir a banda hoje, e isso não foi fácil, tá? Nada do que eu tô falando aqui é fácil. Nada dentro da com Cogumelo certeza. Plutão é fácil. Nada. A vida não é fácil. Não. Mas, assim, a gente conseguiu dividir hoje de uma maneira em que, assim, o Fel, ele é o responsável por essas questões aqui, né? Vocês Então, delegam uma coisa pra cada um. O Max é por aquelas questões, o Dan por essas, o Blanche nessas. Ok. Quando a gente tá falando das questões do Fel, se o Fel falar que é aquilo ali, É aquilo. nós vamos ir atrás do Fel, né? A gente vai dar opinião, a gente vai questionar ele, de tipo, tá, mas tu não acha que de repente não é por aqui? Mas se o Fel falar pra gente não, é o departamento dele, nós vamos respeitar. A gente conseguiu chegar nesse consenso depois de 1 ano e 3 meses, assim, né? Mas até lá a gente rebolou, assim, né? Tá sendo uma adaptação, mas ao mesmo tempo tá sendo sabe aquela faxina de casa, assim, quando tu chega na Sim. casa, assim, tu fala, pá, essa casa é linda, né? Tem potencial, mas tá precisando de uma reforminha, sabe? Nós vamos ter que trocar esse piso aí, mas vai ficar linda, sabe? É mais ou menos o que a gente fez quando a gente resolveu voltar com a banda. Ah, eu achei a energia de vocês, assim, De tipo assim, incrível. De tipo assim, Muito legal. dizer, bah, ô Blanche, a gente tem aqui um negócio bacana, velho, mas tá muito bagunçado, tá muito feio. Nós precisamos arrumar isso aí. Daí a gente arrumou aqui, arrumou ali, foi 1 ano de, sabe, Ajustes. de faxina, assim. E daí a gente conseguiu chegar hoje, assim, nesse ponto de já ter lançado 22 músicas, a gente já chegou a 500 mil ouvintes mensais, a gente já chegou, que legal. passamos agora a marca de 100 milhões de plays no Spotify, conseguimos Milhões. chegar em playlists oficiais, né, as editoriais que eles chamam, né, de uma forma natural, orgânica, isso é um bom sinal, né, músicas novas rolando em playlists editoriais, óbvio que todo mundo pede Esperando na Janela, óbvio que todo mundo fala de Beijar na Boca, de Uma Vez Mais, músicas que tocaram em novela e tal, né, tem Adormecendo também, que é uma música que tocou em novela da Globo, obviamente são as músicas mais faladas e a gente sabe disso e tá tudo bem, né? Tá tudo certo, a gente respeita isso e óbvio que a gente... É a história, É a né? história da Banda. banda. É muito boa, né? É muito boa. Mas a gente gosta de mostrar coisas novas e a gente também meio que botou na nossa meta de tipo assim, ó, Blanche, não vai ter mais nada na gaveta dessa banda aí, sabe? Pô, a gente pegou os HD do cara, tinha 160 músicas.
guardada. Meu Deus. Bah, ele é incrível, hein? Claro que dentro dessa 160 tinha um monte de versões, né? Aspirações do Blanche. Tipo, numa época ele tava curtindo muito dance music. Ele fez versões Sim. dance music de Esperando na Janela, Sim. de Beijar na Boca, de várias músicas assim. Porque ele tava pirando naquela época. Artista, né? É, A gente tem... ele entrava pro estúdio lá, tô pirando em dance music. Vou fazer uns bagulho dance music. Daí pegava umas versões e fazia. Então dentro dessas 160 canções tem muita música que são releituras dele mesmo, assim. Né? Que legal, Então né? a gente acabou separando, né? Isso aqui serve, isso aqui não é o nosso estilo, tal. Vamos ver o que. E começamos a lançar as músicas e é isso que a gente tá fazendo agora, sabe? E esse ano a gente meio que quer virar essa página pra, tipo, vamos trazer do zero, vamos fazer um negócio, sentar os 4 no estúdio, o que tu tem de ideia, o que tu tem, sabe? Até pra gente se sentir também mais livre. Porque quando tu tá replicando uma parada que foi muito sucesso, que Esperando a Janela é um dos maiores hits da história do rock nacional, do pop nacional, né? E até hoje tá nas paradas, né? Tanto de venda de catálogo, de direitos autorais, né? Está sempre muito bem colocado, assim, né? E, então, assim, é meio responsa tu tocar um som desse e querer mudar alguma coisa, entendeu? Que a gente gravou o acústico agora, a gente fez uma versão dela diferente, né? Eu criei uma batera pra ela, mas é responsa, assim. Tu destoa demais. Mudar o que já deu certo, né? As pessoas já estragou, sabe? Então, assim, tem todo esse lance, né? Mas quando a música é feita do zero contigo dentro do estúdio, tu fica mais livre pra, tipo, cara, isso aqui eu criei do zero, então eu posso ir pra onde eu quiser, posso voar dentro disso aqui, entendeu? Então a gente se sente menos preso dentro daqueles arranjos, assim, né? Que é uma coisa que também é muito emocional do Blanche. Uma coisa muito... É uma caixinha dele ali que é difícil de mexer, sabe? Ele tem uma coisa ali muito de os filhos dele ali, sabe? Tipo, velho, vai mexer aqui, entendeu? Sabe? E é bacana que essa gravação que a gente fez agora com vocês lá, aí quando a gente gravou os áudios, eu propus algumas mudanças, alguns cortes, porque são músicas que a gente quer trabalhar em rádio, né? Formato acústico. Eu adicionei um violinista, né? Que é o Luciano Reis. Legal. Né? Então, assim, eu já criei uma turbulência nessa caixinha do Blanche, assim, né? Mas ele, super aceitou. No início ele ficou meio assim. Daí ele vamos fazer. Daí a gente fez. E daí depois ele, meu Deus do céu, ficou muito bom. E se apaixonou pelo Luciano Reis. E eu sabia que ele ia se apaixonar pelo Luciano, porque o Luciano é um violinista excepcional e um dos caras mais talentosos aí que a gente tem no Rio Grande do Sul. E a minha vida inteira eu trabalhei com o Luciano na Delitos e em outras coisas, é um baita brother, já viajamos juntos, já passamos perrengue pra caramba junto. Conta aí um perrengue aí de vocês. Cara, tem um perrengão gigante com o Luciano. Adoro os perrengues. Com o Luciano Reis, né? A gente tava falando agora do Luciano Reis, violinista, um cara, tocou com Alexandre Pires, fez cruzeiro, turnê europeia, não sei o quê. Sou mestre. O cara é, tipo, né, outro nível, assim, de músico, né? E sempre foi nosso amigo, lá desde o segundo disco da Delitos ele tava com a gente, gravando, sempre fez violino pra gente. Nunca foi um cara de, tipo, vocês têm que me pagar tanto, senão não faço. Não, ele, tipo, eu gosto de vocês, gosto da obra de vocês, eu quero estar junto nessa parada. E daí, Legal. tipo, a gente começamos a namorar, tá ligado? Delitos e ele, E daí, uma vez eu fiz um convite pra ele, a gente tinha feito lançado uma turnê de reencontro ali da Delitos, que a gente se separou por muitos anos do vocalista, depois nós voltamos com ele ali e fizemos uma turnê com ele de novo, né? Então era meio que um remember ali e tal. Eu trouxe ele e convidei ele, tu não quer fazer com a gente? Porque daí a gente vai fazer todas as versões com violino, lindão, assim, um lance mais acústico. E ele, topou na hora, vamos, bora. Daí fizemos uns shows bem legais, fizemos Caxias, aqui no Rio Grande do Sul, fizemos acho que Porto Alegre, mas algumas cidades aqui do Rio Grande do Sul, e ele todos os shows com a gente. E daí ele falou, me chama pra todos, Fel. Todos os shows me chama. Eu falei, cara, mas tem alguns que não é o cachê ideal, assim, né? A gente tamo num lance meio reiniciando a parada, com vocalista antigo e tal. Ele, não, me chama, interessa, cachê, vamos lá. Beleza.
Daí rolou uma turnê em Santa Catarina. Vamos fazer um show em Santa Catarina. Então, e a gente não tinha tocado ainda em Santa Catarina. Todos os anos de banda a gente ainda não tinha ido pra Floripa, sabe? Que, minha família inteira mora em Floripa, praticamente. Meus pais, meus avós, tios e tal, tudo mora em Floripa. E daí, cidade que eu acho muito do caralho, assim, né? E a gente nunca tinha tocado lá, né? Daí, vamos tocar em Floripa, que massa. Vamos chamar o Luciano, chamamos o Luciano. Chegamos no lugar. O lugar era tipo assim... vamos pegar um bar aí, Cidade Baixa, assim. Tipo, uns Signos. Sabe? Não sei se vocês conhecem, do outro lado da Rua do Pneu. É tipo assim... Eu conheço o Pinguim. O Pinguim. Cara, era um aspecto de... Boteco do Joaquim. Isso, é um aspecto de botecão, assim. A Boteco do Joaquim eu gosto. Chegamos no lugar lá, e era um produtor de São Paulo, que a gente já tinha feito uns shows com ele em São Paulo, e ele tava morando em Floripa e nos contratou pra fazer esse show. Eu pensei, bom, o cara já fez vários shows com a gente em São Paulo. Deu tudo certo. Tá nos contratando pra tocar em Floripa, bora, né? Cara, quando a gente chegou lá, nós já chegamos assim, já entramos em depressão automaticamente, porque era tipo um boteco, mas boteco, assim. Com aquelas cadeirinhas da escola. Tipo, pior, era tipo... É verdade. Era pior, não era nem da escola, era cadeira de madeira meio quebradas, que Quebrada, tentava cair. Um ovinho colorido aquele. Tipo aquele pote dos ovinhos. O colorido. E daí, quando a gente olhou o palco, a depressão bateu muito forte, assim, porque eu nunca tinha visto aquilo na minha vida. A PA, né? A PA, que é o som de frente do palco, era daquelas caixas de vinil, sabe? Aquelas caixas Panasonic das antigas, assim, dos panelão de vinil. Era aquelas caixinhas a PA da casa. A mesa de som tinha 4 canais, era do tamanho da minha mão a mesa, assim. E a gente tava lá com uma banda com 2 violões, baixo, 2 vozes, batera e violino. Bem condizente com o ambiente. E daí eu saí do lugar. Eu sempre entrava primeiro, né? Conversava com o produtor do show, olhava o palco e tal. Quando eu saí do lugar, assim, eu pensei, o que eu vou falar pro Luciano? Cara, eu trouxe o Luciano pra tocar num boteco em Florianópolis. Pô, que vergonha, velho. E, pô, já tinha alguns anos de carreira. Deu certo? Não deu nada certo, deu tudo errado. Eu achei que ele ia falar no final. Não, a gente tocou, mas ele não ficou. Deu tudo errado. Até hoje, a gente se encontrou no estúdio aquele dia, a primeira coisa que ele falou pra mim, e aí, vamos pra Floripa? Não. Então, assim, é um trauma na nossa vida até hoje esse show, assim. Todos nós. Mas acho que todo artista tem algum. Porque não foi uma parada de tipo, nós estamos começando. Não, foi uma parada. Vocês já estavam a gente já tava com mais de 10 anos de carreira, entendeu? Com o violinista do caralho com a gente. O cara que tocava com o Maurício Manieri, com o Alexandre Pires, com a gente, entendeu? Fazendo turnê com a gente. A gente vindo de vários shows legais, assim. Chegamos no lugar. Nós tentamos montar, né? Mas possível. Não tinha como. O violino do cara foi ligado num Meteoro Nitros. Meu Deus. O Rafa vai entender. Ele falou no Meteoro Nitros, o Rafa fez assim, ó. Uma bela bosta. Então, cara, eu fiquei com muita vergonha dele, assim. Graças a Deus, o Luciano é um cara extremamente gentil, assim, e levou na boa, né? E, tipo, riu da situação. E aquele dia a gente saiu do show totalmente decepcionados. Aquela decepção, assim, de todo mundo falar, vamos comer um X, tá ligado? Não era tipo... Vamos encher a barriga. Não era tipo, vamos tomar uma ceva e ficar bem louco. Vamos comer um X, se estragar mesmo, assim, sabe? Tipo, tomar um refri com bastante açúcar e comer muito e dormir. Porque uma maionese caseira. Porque beber não vale mais, tá ligado? Já passamos do ponto de tomar um porre, já não adianta mais. A gente não quer mais isso. Então foi muito triste, assim. Mas, meu Deus, isso é só uma coisinha porque a gente tava falando do Luciano Reis, assim, foi a primeira coisa que eu lembrei. Mas perrengue... É o que mais tem. Quadrilito. E Céu, deixa eu fazer uma pergunta. A gente tá até fazendo essa pergunta, assim, atualmente, porque teve uma trend, né? Se eu pudesse tomar um café com eu do passado, o que vocês conversariam, né? E se tu lá no teu início de carreira, se inspirando no teu tio, né? O que tu falaria com o teu eu do passado? Tu já chegou aqui hoje, onde tu tá? Onde tu tá, exatamente. Cara,
conselho pra ti mesmo, sabe? Eu diria pra ele que ele... Continua no direito, vai imaginar. Talvez. Viu? Não, mas... Ou segue ali na administração. Não, até não é nem essa questão, é mais a questão de, tipo assim, de ter mais paciência, assim, sabe? Porque eu era muito impulsivo, assim, era muito imediatista nas coisas e achava que aquilo era sempre a minha última chance. É que quando a gente é jovem, a gente não tem ainda experiência, amadurecimento, né? Então... Eu acho que por um lado foi muito bom, porque eu fiz muita coisa acontecer por ser, tipo assim, meu, vamos e acabou. Ah, mas isso não é certo. Vai dar certo, vamos, sabe? Tipo, a minha esposa hoje fala pra mim, não sei se dá pra falar isso, mas Dá pra tu falar nasceu com tudo. o cu virado pra lua, velho. isso é uma dádiva. Porque quando as coisas estão assim, na merda, pra tudo vai lá acabar, tipo assim, vai tudo detonar, eu te pergunto o que a gente vai fazer e tu fala, calma. O Vini tem esse vai poder rolar, também, meu vai namorado. rolar. Ele sempre tem um jeito pras coisas. E daí, Sempre. assim, as coisas acontecem, assim, sabe? Tipo, rolam, assim. Acho E- que quando tu faz o que gosta, Também, mas eu acho Eu que vejo- quando tu trata as pessoas bem e quando tu não é mal intencionado, tu pode até arranjar inimigos, porque quando tem a forma assim de tratar as pessoas bem, mas não ser idiota, né? Que eu me considero isso, eu trato todo mundo bem, mas eu não sou babaca, eu não sou idiota. sim. Tipo, tu não vai me enrolar e eu vou deixar quieto. Eu vou te falar. E daí quando tu fala, às vezes tu cria inimigos. Às vezes tem 5 pessoas aqui pensando que tu fez algo errado. Só que das 5 pessoas, 4 vão ficar caladinha rindo pra ti. Uhum. E vão te abraçar, e vão dar tapinha nas tuas costas. E eu geralmente sou o cara que fala assim, bah, meu, não gostei do que tu fez, sabe? Tipo, não quero, tipo assim, ser tratado dessa forma, não quero mais te ver fazendo isso comigo. E isso às vezes acaba gerando uma sensação de que eu sou o pau no cu da galera. Né? E, Abrindo o coração. ontem mesmo a gente teve uma reunião na Cogumelo Plutão e eu falei isso pra eles. Falei, gente, vamos parar um pouquinho de pintar de que eu sou o pau no cu da galera. Porque eu falo as coisas. Bora lá. Porque eu Bora lá, falo as coisas e todo mundo tá quietinho, mas fala pensando querendo melhor. exatamente o que eu tô falando. É que tu tem a coragem de falar e os Daí, outros não. daí dá problema e o problema é o Fel. Mas todo mundo tava pensando o que o Fel falou, sabe? Mas ninguém teve a coragem de falar o que o Fel falou. Então, assim, eu diria pro meu eu do passado, tipo, meu, Maneira. segura, Segura um pouquinho. não fala, Não. deixa quieto, sabe? Porque às vezes tu cria coisas que tu não precisava ter criado. Uhum. E daí isso te atrapalha na vida de alguma forma. Pra mim foi mentalmente, assim. Me atrapalhou muito com o lance de Questão psicológica mesmo. questão psicológica de não ser eu tenho um lance de tão me odiando, sabe? Aquela pessoa tá me odiando. O que ela deve pensar? O que ela deve emanar de energia pra cima de mim, tá ligado? Porque na cabeça dela eu sou um filho da puta. Mas tu sabe que... Agora eu vou dar uma de psicóloga, né? Vai, Ela- fala. Tu sabe que não é sobre o que o outro pensa de ti. E eu falo sempre pros meus pacientes isso. É sobre a tua visão de ti mesmo sobre o mundo. Porque o outro sempre vai ter, talvez, uma visão distorcida do que tu é, né? Então, se tu acha que tu tá coerente, claro, não que uma pessoa chegue assim, bah, cara, tu tá falando só merda, controla, né? Sim. Mas as pessoas, às vezes, elas não conseguem lidar com pessoas verdadeiras. Com a verdade. Por quê? Elas querem ouvir o que elas querem Por quê? ouvir. Porque é muito mais fácil massagear o ego delas. Sim. Dizendo assim, ai, cara, tá tudo certo, maravilha, é isso Exato. mesmo, tá magnífico. Não, cara, tá uma merda. Entendeu? E aí tu sai da tua zona de conforto quando tu traz a verdade pra outra pessoa. E talvez a pessoa não esteja preparada pra ouvir a verdade que tu tem pra trazer. E daí o que acontece hoje em dia, eu sou muito mais polido, assim, sabe? Até pelo meio que eu trabalho, assim, e com as pessoas que eu trabalho hoje. Pô, a gente cuida hoje de toda a parte de fonogramas e direitos autorais do Lobão, tá ligado? Ah, Tipo, sensacional. então, tu conversa com pessoas que têm 60 anos, têm 50 de carreira. Uhum. Tu não pode chegar querendo cagar a regra, entendeu? Cara, o cara é o Lobão, entendeu?
Tu tem que ouvir, sabe? E naquela época, quando eu tinha 19, 20 anos, eu não tinha esse pensamento. Eu era meio, tipo, foda-se. Mas eu acho que todo mundo com essa idade vê que tem, dá um... É maturidade, Maturidade. E daí tu acaba criando rixas que são desnecessárias na tua vida. Até não digo nem porque vai te prejudicar profissionalmente. Vai. Mas o mundo é grande, enfim. Se não tem oportunidade mais ali, pode ter lá. Isso é o de menos. Mas internamente, pra mim fazia muito mal, assim, porque aquilo ali me dava pânico de pensar que aquela pessoa me odiava e que aquela pessoa tava, tipo, criando coisas a meu respeito que não eram Não é verdade. Sim. Porque eu falei e toquei num ponto fraco dela que todo mundo pensava, mas ninguém tinha coragem de falar. Ou alguém que, né, tá fazendo alguma coisa prejudicando a gente, e isso aconteceu várias vezes na Delitos, 15 anos, né, de carreira, a gente foi roubado por uma galera. Só que quem demitia a galera era eu. Sim. O ruim ficava pra ti. Daí os caras, daqui a 3 meses, estavam convidando os outros integrantes pra tomar cerveja. Sim. E ele nos roubou. Mas eu era o pau no cu. Entendeu? Sim. Então, assim, muitas vezes isso aconteceu dentro da Delitos e em outros projetos da minha vida também. Porra, o cara roubou a gente. Eu demiti o cara. Vocês vão tomar uma ceva com o cara? Entendeu? É. Tipo, não, né? Não é Não. coerente. Esse meio, a gente vê que é um meio difícil, né? É um meio difícil da Total. música. Assim, pra gente poder finalizar, né, assim, com chave de ouro, assim, qual conselho tu daria pra pessoa que tá começando, ou tá começando, mas tá com se decepcionando demais, sabe? Qual o conselho, assim, que tu dá de... Não começa. Não começa. Deixa quieto, cara. Vai estudar arquitetura. Vai fazer aula de yoga. Mas aí a pessoa tem uma paixão e ela quer. É, cara. Vai ouvir o Spotify. Cara, o que eu vou dizer assim? Se tu vai fazer, realmente assim, entenda que É por amor. é por amor. Não é uma parada que vai te deixar. Vou estourar amanhã. Mas nem a pau. Rico, não. Olha, tem, sei lá, só assim, de cabeça, tu pode dar 10 exemplos aí de pessoas que demoraram 20 anos pra fazer sucesso. Ou mais. Né? Então, tem grandes bandas hoje que demoraram muito tempo pra realmente ganhar dinheiro com música. Vai pegar uma Fresno da vida. Uma coisa mais assim, daqui, né? Assim. Fresno, ganhar dinheiro mesmo de verdade, cara, faz pouquíssimo tempo, sabe? Loucura. Famosos foram muito, até mais do que são hoje, assim, na mídia, digamos assim, né? Na mídia da massa, assim, a Fresno até já foi mais famosa do que é hoje. Mas naquela época que eles eram mais famosos, eles ganhavam quase nada perto do que eles ganham hoje de dinheiro, com certeza. Isso aí eu posso afirmar. Nunca trabalhei com a Fresno, é a minha visão de fora, tá? Mas eu tenho absoluta certeza disso, assim. Se o Lucas e o Vavo tivessem aqui, tenho certeza que eles iam dizer pra mim, é verdade, hoje a gente ganha mais dinheiro. Olha só. Porque Mais tempo, né? é tempo de trabalho, é muito tempo de trabalho. Tu vê galera tocando em bar por 10. Músicos de sertanejo, tem tantos aí, né, que falam, nossa, do nada surgiu o Fernando Sorocaba, explodiu, não sei o quê. Cara, mas o Sorocaba tá tocando há 20 anos no boteco. Não é do nada, né? As coisas não estão acontecendo. Ó, o Zezé tem até filme dele, né? Tipo, o cara tocou, Muito perrengue, teve né? dupla que não deu certo, teve dupla que morreu o irmão, compôs pro Leandro Leonardo, que fizeram sucesso, explodiram o Brasil inteiro com as músicas dele, e ele tava ferrado num apartamento lá sem conseguir pagar aluguel. Então, assim, anos e anos e anos tentando, né, pra daí depois realmente explodir com o Luciano, que, imagina, ele teve que esperar o Luciano crescer pra ele fazer sucesso. O Luciano era muito mais novo, né? Então o Luciano era adolescente, ele já tava fazendo música pro Leonardo. E depois o Luciano cresceu e daí entrou na dupla, aprendeu a cantar. Então, imagina, são anos trabalhando, muitos anos. Então, muito pra amor, quem, né, pra quem vai começar hoje, cara, é tipo, muita paciência, assim, e seguinte, né? Escuta mais e fala menos, né? Porque... E não cai na roubada de olhar o primeiro curso aí que tu vê no Instagram e comprar o curso achando que tu vai virar o expert em vendas de shows. Porque eu tenho, no mínimo aí, 11 anos já de selo, né, de gravadora. E eu não sou expert em vendas de show. Tô aprendendo todo dia.
Porque tu lida com seres humanos. Exatamente. Tu vai falar com a galera do Espírito Santo, é uma coisa. Tu vai falar com a galera da Bahia, é outra coisa. Vai falar com o Rio Grande do Sul, E vai mudando, né? e muda. Os anos vão certeza. mudando, tudo muda. A galera né? que a gente vendia show em 2010, eu não falo com, sei lá, se eu falar com 10% das pessoas, é muito. Muda tudo. As casas mudam, os movimentos mudam. Hoje em dia não tem mais tanta casa de show, é mais festivais de rua, é mais feiras de prefeitura, são mais eventos abertos, né? Antigamente, né, quando a gente iniciou na carreira da Delitos, lá tinha muita casa de show, né, de 400 pessoas, 300 pessoas, 500 Mas pessoas. diminuiu muito, né? Muito, Bah, muito. A noite de Porto Alegre vai até meia-noite. Terminou. Mas é isso é a tendência, assim. Mas vou te dizer que o aquecimento de mercado, de shows, melhorou demais no Rio Grande do Sul. Muito, assim, de 3 anos pra cá, assim, melhorou. Da pandemia pra cá, é outra vida, assim. Antes da pandemia e pós-pandemia é completamente diferente o Loucura mercado. isso. O mercado hoje tá muito aquecido, tem muita banda surgindo, muita banda no revival, muita nostalgia, muita coisa rolando com caxias muito acima do que a gente conseguia trabalhar antes da pandemia, né? As coisas sendo mais valorizadas, as pessoas valorizando mais os shows também, porque ficaram muito tempo sem. Então se criou uma nova cultura de dar mais atenção a isso, né? A gente vê, por exemplo, a polêmica de Porto Alegre agora com o carnaval, né? A galera falando, não, vai botar dinheiro público no carnaval, não sei o quê, blá, blá, blá. Cara, dinheiro e cultura nunca é desperdício. Nunca é desperdício. Porque gera muito dinheiro. E gera prazer pras pessoas. E, cara, se tu não tiver prazer, pra que tu vai sair pra trabalhar no outro dia? Entendeu? Qual é o motivo de tu trabalhar, de tu ser uma pessoa ativa, se tu não tem prazer? Não faz nenhum sentido. Então, esses dias eu até tava vendo, acho que era a Marina Lima, uma dessas cantoras da MPB das antigas que tem muita relevância, falando não quer que a cultura tenha incentivo, né, de dinheiro, enfim, que a cultura exista, é contra a cultura, então devolve minhas músicas, devolve o teu primeiro beijo, né, me devolve o teu primeiro encontro, a tua primeira dança, teu primeiro aniversário, me devolve isso aí tudo então, porque isso tudo faz parte da música. Se não tivesse a música, tu não ia ter nada disso. Como é que tu lembra da tua primeira paixão? Por um filme, por uma música, por uma peça de teatro. É verdade. Cultura. Sempre. Cultura. Então, Verdade. Verdade. Arrasou, hein, Felba? Olha. Olha que entrevista. Aula? Deu Amiga, eu uma... tava te olhando aqui, maravilhosa. Ai, soltar- solta aí que tu tá com Eu calor, tô com né? calor, né? Mas somos muito bem cuidadas pela equipe do Matheus Tauber, Tauber. lá do Tauber Salon, né, Fê? Não, a gente faz a unha, eu faço a unha com a Maíra, ela faz com a Rê. Exatamente. Eu faço o cabelo com o Josi. Olha, gente, É que é muita gente. É muita gente. Com É o muita Josi. gente. E eu com o Matheus. E a cor do meu cabelo, a Paty, que faz meu ruivo maravilhoso. Ai, O maravilhoso. Matheus me cuida por completo, mas a equipe dele que nos cuida, né, em geral, assim, toda a equipe é maravilhosa. Todos os profissionais que estão dentro do Tauber são maravilhosos. E a Sente gente em indica- casa, né? A gente se sente em casa. É verdade. Então é isso, gente. Fel, mais uma vez, muito obrigada pela que tua agradeço. participação. A gente adorou poder ter esse momento. Olha, eu saí daqui aprendendo muitas coisas. Muita desse coisa. meio. Não, isso que que eu eu não sou tinha casada nem com noção. músico, mas assim, ó, eu não sei de nada. Ainda o marido dela dará uma entrevista pra nós. Vamos deixar vamos. aqui. Né? Quero ver isso Assim aí. a gente espera, né? Quero ver ele trazer ele e o irmão dele. O Lura, né? A gente Pelo tem o amor Lura de aqui. Deus. E vai acontecer esse ano ou no outro, a gente não sabe. Mas um dia a gente espera que História eles têm. deve ter Se várias. fizesse um episódio com Delitos e eles, ia dar viatura da polícia aqui Ia na dar frente. delito. Gente, teremos esse episódio. Ia ser legal, hein? Muito legal. Gente, um beijo Um beijo. e até o próximo. Obrigado, valeu.